Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando esse momento em casa da melhor maneira. É, é um momento muito legal para a gente conversar sobre o Amigavelmente, porque é um momento onde a gente pode ter bastante contato com a nossa família e com as nossas emoções, né? Então, queria retomar com vocês um pouquinho do que a gente falou nas outras aulas. Como as emoções afetam o nosso comportamento. Então, a gente até fez uma listinha de várias emoções que vocês me ajudaram a construir, e ao lado a gente colocou alguns comportamentos que podiam surgir a partir dessas emoções. Então, a gente percebeu que, dependendo da emoção que a gente está sentindo, o nosso comportamento muda, né? A gente tem comportamentos positivos e alguns comportamentos que não são tão positivos assim. Então, a gente até listou os possíveis comportamentos que a gente pode ter a partir das emoções e a gente até identificou os que são positivos e os que não são positivos, né? Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre as mesmas emoções, como elas afetam o nosso comportamento, mas prestando atenção que é o nível da intensidade que a gente sente essas emoções transformam muito a forma como a gente vai reagir, como a gente vai se comportar depois disso. Como a gente pode estar um pouquinho triste, ou a gente pode estar bem chateado, ou a gente pode estar muito bravo, ou a gente pode estar sentindo raiva. Então, o nível chateado é o nível lá embaixo, e o nível com raiva é um nível muito intenso da nossa emoção, da mesma emoção, só que com intensidade diferente. A gente pode estar tranquilo, ou a gente pode estar animado, ou a gente pode estar muito empolgado, muito feliz. São intensidades diferentes da mesma emoção, certo? Então, o que é importante a gente observar nas nossas emoções é quando elas estão aumentando e quando elas estão diminuindo. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, fica mais fácil da gente identificar o que está acontecendo com a gente. Então, quanto mais a gente estiver percebendo essas alterações nas nossas emoções, mais a gente consegue pensar no tipo de comportamento que a gente vai ter depois. A gente começa a prestar atenção e a gente começa a identificar algumas reações que a gente tem. A gente tem até reações físicas, por exemplo. Se eu tô com muita raiva, até meu corpo muda, né? A minha expressão muda no meu rosto, eu fico mais vermelho, eu fico mais agitado, eu fico com uma cara fechada, eu começo a ficar mais irritado. Então, esses são sinais de que eu tô ficando muito irritado, tô ficando com muita raiva. Então, quando a gente começa a perceber os sinais de que a minha intensidade da minha emoção ela tá alterando, a gente consegue ter algumas ferramentas para bloquear isso, para parar isso, né? Para não ter algumas atitudes que a gente vai se arrepender depois ou que vai fazer mal para alguém, para um amigo, para nossa família, né? E pra gente. Então é o seguinte, quanto mais a gente desenvolver o autoconhecimento, que é a capacidade da gente perceber as nossas emoções, mais a gente vai ter autocontrole, que é a capacidade de reagir de uma forma mais interessante. E como a gente já conversou em outras aulas, uma das ferramentas muito poderosas para nos ajudar a lidar com as nossas emoções é expressar as nossas emoções. Conversar com alguém, conversar com um amigo, com a mãe, com o pai, com o tio, com o professor, qualquer pessoa que você se sinta confortável para conversar e contar o que você está sentindo, né? Quando a gente consegue contar, a gente se sente aliviado. Quando a gente não consegue se expressar e a gente não consegue falar o que está acontecendo com a gente, essa emoção ela tende a ficar mais intensa, ela tende a aumentar. Então, se é uma emoção desagradável que a gente está sentindo, a gente vai ficar com uma sensação ainda pior de não conseguir se expressar, mesmo que a gente não perceba isso. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho essa semana nos sentimentos de vocês. Então, vocês poderiam começar fazendo um exercício, como a gente fez na sala de aula.
Quando você acordar aquele dia, você parar e tenta descrever qual que é a sua emoção naquele momento. Aí a gente poderia fazer essa tarefa em vários momentos do dia. Outra ferramenta bem legal que a gente tem para nos ajudar a expressar nossas emoções é escrevendo. Você escrever como é que você está se sentindo. Mesmo que alguém não leia, a sensação de você estar escrevendo e contando isso já vai te causar um bem, um alívio. Então, pessoal, agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a intensidade das emoções, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na aula 3. Aqui, essa é a aula. Nós vamos ouvir agora uma animação, eu vou passar para vocês. A partir disso, a gente vai fazer alguns exercícios. Júlia, a personagem tem diferentes reações em cada situação apresentada. Analisem, reflitam e escrevam qual é a emoção que a Júlia sente. Então, o que vocês interpretaram desse vídeo? O que vocês acham que a Júlia estava sentindo? A segunda questão. Podemos dizer que ela sente a mesma emoção em diferentes níveis de intensidade? Expliquem. Vocês identificaram que a Júlia sentiu emoções diferentes ou a mesma emoção em intensidades diferentes? O que vocês acham? E por último, o que faz a Júlia se sentir mais feliz? O que vocês interpretaram, tá? O que vocês acham que faz a Júlia se sentir mais feliz? Depois, o exercício 2 tem uma situação onde vocês devem imaginar como seria se vocês estivessem no lugar desse menino aqui, que ele combinou de ir na casa de um amigo. Chegando lá, tocaram a campainha várias vezes, bateram palmas e nada. Ele não atendeu. Uma vizinha muito simpática percebeu o que estava acontecendo e se aproximou. Ela contou que o seu amigo havia saído com a família há mais de meia hora e que, pelo visto, não voltariam tão cedo. O que vocês sentiriam? Então, eu gostaria que você escrevesse ali como você ia se sentir nessa situação. E depois disso, a proposta é que vocês escrevam um bilhete para o seu amigo, falando o que estão sentindo e procurando demonstrar a intensidade das suas emoções. Então, eu gostaria que vocês percebessem se vocês iriam ficar chateados ou se vocês iam compreender, o que vocês iam estar sentindo nesse momento e com qual intensidade vocês estariam sentindo isso, né? Muito chateado, um pouco aborrecido, com muita raiva. Então, gostaria que vocês descrevessem ali como vocês se sentiriam. Depois, os exercícios seguintes, a gente iria fazer na sala de aula com os colegas. Então, você pode fazer com alguma pessoa aí da sua casa ou você pode fazer sozinho também, tá? Não tem problema. É só vocês identificarem aqui uma situação que você sentiu a maior alegria da sua vida, depois, uma situação que você sentiu a maior tristeza da sua vida, depois, o que faz com que você e seus colegas sintam um pouco de medo, e também o que te deixa apavorado. E para semana que vem, eu só queria que vocês, se vocês tiverem vontade, de fazer mais ou menos como se fosse um diário das emoções de vocês. Então, quando vocês acordam, como é que vocês estão se sentindo, depois de tomar café da manhã, quem toma café, quem não toma, né? Todo mundo tem as suas diferenças, mas como você vai se sentindo? O importante é que você lembre de vários momentos naquele dia de descrever como é que tá as suas emoções. Só que dessa vez a gente vai acrescentar a intensidade da emoção. Então a gente pode fazer uma carinha feliz e colocar uma estrelinha. Se você tá muito feliz, uma carinha feliz e 3 estrelinhas. Mesma coisa para emoções negativas, né? Se você estiver se sentindo triste, só um pouquinho triste, triste e uma estrelinha. Se estiver se sentindo muito triste, uma carinha triste e 3 estrelinhas, para vocês identificando a intensidade dessas emoções, certo? Espero que vocês consigam fazer esses exercícios, já vai ocupar vocês um pouquinho. E quanto mais vocês puderem dividir essas atividades com a família de vocês, melhor.
a gente já vai praticando isso no nosso dia a dia, de conseguir expressar as nossas emoções. Isso é muito saudável, muito positivo, e a gente pode aproveitar esse momento onde tá todo mundo junto em casa para fazer isso também. Então, até semana que vem. Um beijo!